Opinião, análises com comentários contextualizados e convidados que entendem do que estão falando, reunidos para um bate-papo inteligente. Começa agora, Olhar Facica, com o professor Ademir José de Abreu. Olá, muito boa tarde. Estamos aqui ao vivo pela Montanhês FM 97,1 FM. Estamos com o programa Olhar Facica e hoje nós trouxemos uma pauta muito interessante para você, campo geraense, aí, comemorando seu aniversário, né, de cidade, emancipação política. Tá certo que a data é segunda-feira, mas já vai os parabéns. São 126 anos, né? 118 anos. Parabéns aos munícipes e à cidade. Fica aí registrado. E nós trouxemos aqui um assunto que sempre as pessoas nos questionam no curso de administração de empresas, e hoje nós vamos fazer um bate-papo com o professor Delson Luiz Ribeiro e vamos falar sobre mercado de trabalho, mudanças, preparação, e aqui eu vou acrescentar profissões, porque nós vamos falar de algumas profissões que por tendência tecnológica não estarão mais disponíveis, ou pelo menos se permanecerem terão que passar por um feedback completo. E muitas coisas você já vai acompanhando no seu dia a dia. Então já acha o seu lugar aí próximo ao rádio, estiver dirigindo, sintoniza, avisa um amigo, manda um WhatsApp, olha, sintoniza na 97,1 FM, Rádio Montanhês, e o pessoal está falando sobre mercado de trabalho, mudanças e preparação. Boa tarde, professor Delson. Boa tarde, professor Ademir. Boa tarde, Firmato, que está aqui conosco também. Boa tarde aos ouvintes da 97,1. É um prazer poder falar aqui, né? Bater um papo a respeito de um tema tão relevante, né? As pessoas estão aí procurando se estabelecer, buscando o seu sucesso profissional, e falar de mercado de trabalho, de oportunidades, de mudanças, transformações é algo muito significativo. É verdade, nós estamos olhando, né? Eu acabei de chegar de 2 municípios, Ilicina e Iguapé. Nós estávamos lá conversando com jovens do ensino médio, e fica o spoilerzinho, dia 20 de outubro, vestibular da Facica 2020, 20 de outubro, 1h da tarde, aqui em Campos Gerais. Então você que está ouvindo, você terceiranista, você que está aí a fim de fazer um curso superior com qualidade presencial, a Facica oferece 8 opções para você. Entre no site www.facica.edu.br, faça a sua inscrição e venha nos conhecer, e por que não, venha estudar, vem para Facica. É a hashtag que está aí correndo, pelo menos até o mês de novembro desse ano estaremos com essa hashtag vem para Facica. Professor Delson, nós estamos vendo aí, há uns 2 anos ou 3 anos atrás, nós já falávamos para os nossos alunos de indústria 4.0, nós falávamos sobre o 4.0 no agronegócio, e agora vem a questão do varejo 4.0 e esse 4.0, tecnologia 5.0, e o profissional. Como se preparar? Todo mundo sabe que o senhor, além de professor, também tem uma escola profissionalizante, a Proativa, e também auxilia os jovens na preparação de currículos. Diante desse cenário de mudança, de volatilidade, de todo dia uma coisa nova, dá para se estabelecer um padrão? Tem algumas dicas gerais que dá para a gente colocar? Boa tarde. Boa tarde. Tem sim, o Ademir. A gente vive, conforme você mesmo comentou, a 4ª revolução industrial, né? Nós passamos pela primeira, lá nos idos, né, da época da máquina a vapor, depois nós viemos aí com a Revolução Industrial, crescimento da siderurgia, da metalurgia, depois nós tivemos aí na década de 70 a 3ª revolução, com a vinda dos computadores, das redes, né, da internet, e aí adentramos a 4ª revolução industrial, e conforme você disse também, a questão do varejo, o varejo também tem uma realidade de
de acompanhar essas mudanças, e o trabalhador também precisa se adequar, né? Ele precisa ser flexível, precisa se adaptar a essas mudanças. Há aquele dilema, né? A tecnologia vai tomar os postos de trabalho, vai concorrer com o trabalhador? Não. De fato, algumas profissões vão, né, deixar de existir, novas surgirão, conforme a gente vai ver aqui, mas a verdade é que também irão acontecer muitas mudanças que favorecem também a vinda de novas oportunidades, né? Eu até estava lendo um artigo a respeito do autoatendimento, né, do varejo, do ramo de supermercados, e grandes redes como Amazon, Walmart, Pão de Açúcar já estão se preparando aí, já tem projetos piloto em que o cliente entra dentro do estabelecimento e num esquema de conveniência mesmo, ele mesmo compra, ele mesmo paga, passando pelo caixa, não tem nem mais a necessidade do profissional de operador de caixa, né? Então ele mesmo faz todo o trabalho e, por um outro lado, ameaça esses profissionais, o mercado passa ali, né, no atendimento, tem muito pouca gente, mas por outro lado, abrem novas oportunidades, como por exemplo os hubs, né, de distribuição. Aquele profissional que tinha um trabalho muito operacional ali no caixa, ele passa então a trabalhar mais ali no back office, ali mais por trás, né, na empresa, no centro de distribuição, que agora são menores, não tem grandes estoques, e essas pessoas vão administrar, vão analisar informações, dados sobre o cliente, para poder tomar decisões e ajudar a empresa a vender, ser mais ainda agressiva, né? É verdade. Posto dessa forma, né, a gente fica imaginando assim, então qual que é a função de recursos humanos, de administração de recursos humanos, professor? Então, a função da área de administração, da área de recursos humanos, né, a administração de recursos humanos, continua a ser, né, intermediar, fazer ali o meio de campo entre o trabalhador, entre o profissional e os interesses da empresa, os objetivos da empresa. Então, é uma área hoje que ela é considerada estratégica. Antigamente, ela era apenas uma atividade meio. Hoje, ela acaba sendo também uma atividade que ajuda a empresa a alcançar os seus objetivos, se tornar mais competitiva. Por quê? Ainda é o ser humano que tem que trabalha ainda a questão crítica, a questão da criação. A máquina ainda não substituiu um homem enquanto criador, enquanto ser pensante, né? Há sim situações em que a máquina já começa a pensar, tentar se aproximar do pensamento humano, mas o ser humano ainda ele é capaz de criar, de estrategiar e de pensar criticamente. Colocado assim, professor Delson, sobre essa estratégia, sobre essa forma, me ocorre aqui, lecionando as disciplinas de estratégia e sistemas de informação, que a gente tenha como agregar para os alunos, como acrescentar, né? E olhando o Departamento de Recursos Humanos, ou a administração de recursos humanos, de maneira estratégica, é necessário que esteja muito bem definida a estratégia da empresa, porque corre-se o risco de departamentos ou o departamento, ou até mesmo funcionários, imaginarem ou idearem alguma coisa, ficarem idealizando algumas coisas, mas a orientação da empresa ela está muito determinada para um setor A, e as minhas ideias e meus desejos caminham para o setor B, e aí nós temos um conflito de interesse. E o profissional de recursos humanos, pelo que eu entendi, ele vai entrar justamente nesse equilíbrio, né? Olha, o que você está pensando não é bem assim, está correto, mas a empresa está alinhada para esse fim. E hoje em dia nós temos o fator da genialidade, né? Uma coisa, os celulares, os softwares, hoje eles são geniais. Quando eu digo geniais, entenda, por favor,
eu estou copiando essa expressão do Eric Schultz, que nós estávamos conversando e ele usou essa expressão na palestra. O que é genial? Aquilo que é simples, bom, eficiente, rápido, funcional. E funcional. E funcional. Né? Então, nós temos hoje que as empresas trabalham em busca de algo genial. E o que é genial, né? O que é genial, porque é isso que vai colocar a gente diferente. Agora, tem espaço para todo mundo? Dá para se planejar? Dá para preparar o funcionário? Dá para planejar o funcionário ou a empresa com os seus recursos para atingir esses objetivos geniais? Dá para criar uma célula criativa dentro da empresa? Sim, sim. A área de RH, a gente está falando aí de uma gestão estratégica integrada, né? Não pode mais a empresa trabalhar cada departamento, cada área de forma isolada, né? Ou estanque, né? Ou estanque, né? Limitado, estanque e tudo mais. Não é à toa que até no início aqui da pauta eu me propus a gente fazer uma pequena tomada das funções da área de gestão de pessoas, da área de recursos humanos. Então a gente tem aqui 6 funções principais da área de recursos humanos que se propõem com as suas atividades atingir essa estratégia e fazer com que todo mundo caminhe na mesma direção, conforme você falou, né? Então nós temos aqui, para quem não é da área de RH, só para esclarecer, e de repente alguém também gosta da área de administração, tem uma simpatia pela psicologia, pela área de recursos humanos também, pode até conhecer um pouquinho melhor. Então a gente tem aqui a primeira função de RH, que é as funções de recrutamento e seleção. Então uma empresa, ela tem lá a sua equipe de profissionais que ficam responsáveis por recrutar, fazer o chamamento, né? Tentar levar até ela os melhores profissionais que têm o perfil para ocupar aquela vaga. Assim que ela recebe os currículos, né? Ou de alguma forma online, digital também, ela recebe os candidatos, ela também vai partir para o processo seletivo, fazer a seleção. E dentro da seleção a gente tem vários instrumentos de seleção, entrevistas, dinâmicas de grupo, simulação de desempenho e por aí vai, né? Tem empresas que usam 4, 5 etapas no processo seletivo, né? Nós temos aqui também, só um instantinho, a gente tem também, além do agregar, tem também o aplicar, que é você colocar a pessoa no lugar certo, colocar o funcionário, o colaborador no lugar certo. Muitas vezes a pessoa está lá trabalhando e errando demais, trabalhando de maneira desmotivada, mas é porque a empresa não descobriu a sua verdadeira habilidade, as suas competências, colocar ela no cargo, na função correta, né? Verdade. Pega aqui na rádio, por exemplo, você quer que uma pessoa trabalhe com a locução e ele não gosta muito de comunicação, e talvez a área dele seria a área de finanças, né? Aí é a questão de colocar no lugar certo. Então você tem aí a questão de análise e descrição de cargos, né? Você tem também a função de recompensas, né? Que é você estimular o seu funcionário e dar a ele a remuneração que ele fique satisfeito, né? Fique contente, né? Um bom salário. Nesse contexto, professor, é bom a gente lembrar o seguinte, duas verdades, né? Ninguém motiva ninguém. Sim. E o homo econômicos, né? O funcionário que trabalha só preocupado com o dinheiro, até um certo ponto ele vai estar motivado. Depois disso também ele entra no limite operacional dele e ele não vai Ele mais. volta à zona de conforto, né? A gente chama isso de fatores higiênicos, né? São aqueles fatores que, sem os quais o trabalho não vai fluir, ele não vai alcançar, ele não vai ter produção, né? Então são fatores, os fatores higiênicos são questões muito básicas. O salário é um caso, porque o trabalhador com um salário muito baixo, ele trabalha desmotivado. E com relação à questão de motivação também, você disse que ninguém motiva ninguém. Eu gosto muito de fazer o paralelo entre estímulo e motivação. Motivação vem de dentro, né? É do eu. E o estímulo é de fora, né? Você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, alguma coisa assim, não é? Mas se essa decisão não partir do seu próprio querer, né? Da sua força de vontade, você não vai conseguir atingir, né?
Voltando aqui, só para completar essa parte dessas funções, eu tenho também a função de manter os melhores talentos, né? Estimulando, propiciando para ele um ambiente com condições adequadas de trabalho, condições psíquicas também, né? A questão do monitorar, fazer avaliação de desempenho, enfim, essas são funções básicas aí da área de RH e que envolve todo um contexto e que são essas funções que ajudam a empresa a trabalhar alinhada conforme você falou, Ademir. Hoje nós temos também uma realidade imperante, que é o fator tecnológico, né? E junto com o fator